Bem-vindos ao Canal Médico. Hoje nós teremos uma oportunidade ímpar em relação ao tema que será abordado, um tema de grande interesse, porquanto constitui um problema de saúde pública. O tema que nós vamos abordar hoje diz respeito ao transplante de córnea. Muitas pessoas dependem do transplante de córnea. Um grande universo de pacientes estão na fila para receber uma córnea doada. E essa questão é abordada em vários pontos do Brasil e temos hoje uma convidada especial com uma grande experiência em transplante de córnea, tanto que diz respeito à captação, à conservação e também o transplante em si, que é a nossa querida colega e amiga, a doutora Priscila Rimmer. Doutora Priscila Rimmer é médica oftalmologista, é membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e da Academia Brasileira de Medicina Militar, médica do Hospital Central da Polícia Militar e tem pós-graduação em córnea pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É muito bem preparada e tem exercido essa especialidade com muito zelo e muita eficiência. O programa que ela coordena é um programa extremamente complexo. Implica em legislação, implica em determinados cuidados em relação à aplicabilidade dessa legislação. Quem pode doar córnea? A importância da família na liberação dessa doação ou dos responsáveis por esse paciente que vai doar. De maneira que não é um procedimento simples, é um procedimento complexo, mas que vocês terão a oportunidade de ouvir essas explicações por quem faz dia a dia esse tipo de trabalho. Doutora Priscila, muito bem-vinda. O processo, vamos ver pelo processo que está envolvido na doação de córnea. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, um prazer, uma honra ser convidada pelo senhor, um médico qual eu admiro muito. Então, vamos ao tema. Quando eu me formei, terminei a minha residência médica, eu me especializei em córnea, eu fui para São Paulo e desde então eu venho exercendo essa subespecialidade, a qual faz parte do meu dia a dia, e eu tenho a oportunidade, como poucos oftalmologistas, de trabalhar nas duas vertentes, digamos assim. Desde o lado em que vai em busca desse potencial doador, de todo o processo da captação, da distribuição, e o lado do médico transplantador, o qual eu também faço, que é o transplante de córnea. Então, aqui é a legislação em que o nosso país segue, né? Em 97 foi iniciada a lei em que se baseia em toda a regulamentação do processo de transplante no país, que se baseia sobre a remoção de órgãos e tecidos para fins de transplantes, tá? Essa lei foi criada no intuito de ter uma regulamentação no processo, que até então não existia, e nesse momento a doação ela era consentida. O que significa isso? O familiar tem que autorizar a doação desse potencial doador. Nesse mesmo ano foi recriada essa lei, em que foi criado então o Sistema Nacional de Transplante, que é hoje quem regulamenta, monitora todo esse processo no nosso país. Nesse momento a doação passou a ser presumida, ou seja, se o potencial doador já tivesse a vontade em vida de doar, ele deixava na sua identidade a autorização que era um doador e assim automaticamente ele era
um doador. Isso acabou não dando certo no nosso país, diferente de outros países que até hoje têm esse tipo de doação, e passou a ser consentida como é até hoje. Então, hoje, ao longo da nossa conversa, eu vou explicar quem são os familiares elegíveis a autorizar a doação, e é assim que se comporta aqui no nosso país. Então, a organização do processo de transplante a nível nacional, subordinada ao Ministério da Saúde, temos o Sistema Nacional de Transplante e o Centro Nacional de Transplante. Quem faz o intercâmbio entre as centrais estaduais de transplante locais e o Ministério da Saúde. Então, a nível estadual, temos subordinada a Secretaria de Saúde do Estado às centrais, aonde eu faço parte. A nível regional, temos os bancos de tecidos. Aqui no Rio de Janeiro, temos 2. O Banco de Tecidos do INTO e o de Volta Redonda, e as OPOS, que são as organizações de procuras de órgãos e tecidos. Então, é através dessas organizações em que a gente acaba conseguindo ir em busca de potenciais doadores de órgãos e tecidos. A nível local, temos as CIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares de órgãos e tecidos, que são unidades que ficam dentro dos hospitais, indo em busca nos setores desses potenciais doadores, e os hospitais transplantadores, que são os centros que vão transplantar efetivamente. Significa dizer, então, que tem várias instituições envolvidas nesse processo. E isso vale para vários tipos de situações, né? Onde a córnea é apenas uma delas. Isso, tanto para órgãos quanto para tecidos. Rim, fígado, pulmão, coração. Esse é um sistema único que abrange tanto órgãos quanto tecido. E assim a organização no país inteiro, tá? E nós somos ali, a nível estadual, a Central Estadual de Transplante que tem em cada estado. Bom, e quando a gente está falando de transplante, como a gente acabou de dizer, temos os órgãos e os tecidos. E o que são os tecidos? O globo ocular, ossos e pele. Como o foco aqui é transplante de córnea, a gente vai falar do globo ocular, né? Então, quando ocorre a doação da córnea, o que é captado? O globo ocular como um todo, como mostra nesse slide. Então, aonde fica localizada a córnea? É na parte mais externa do globo. Ela é transparente, avascular. Se em algum momento ocorre uma perda dessa transparência, ocorre alguma opacidade, alguma cicatriz, ocorre uma perda de visão e, se for de forma irreversível, o paciente para de enxergar. Pois como nós enxergamos? A luz ela passa através da córnea, que tem 74% do poder dióptrico do globo ocular, passa pela pupila, pelo cristalino e vai até a retina lá atrás, aquele laranjinha. As células da retina transformam essa luz em impulso nervoso, que através do nervo óptico manda essa imagem para o cérebro, e assim é formada a imagem. Então, se eu perco essa transparência, a minha visão é perdida, e assim a única forma de recuperar a visão é através do transplante de córnea. Nesse caso, já poderia adiantar quais as causas mais importantes que representam dano à transparência da córnea? Então, eu vou conversar ao longo da aula sobre isso, mas adiantando, existem inúmeras causas. As principais são por ceratopatia bolhosa do pseudofásico. O que é isso? É um paciente que foi submetido à cirurgia de catarata, ele tinha uma córnea já com bastante perdas de células, com o dano da cirurgia acaba descompensando essa córnea, e às vezes, quando é de forma irreversível, precisa do transplante. Outra causa é a distrofia de Fuchs, uma doença genética da camada mais interna da córnea, que acaba perdendo as células. Essas células elas não se regeneram, com isso descompensa a córnea e precisa do transplante.
Outra causa é o ceratocone, é uma doença que acomete jovens, isso começa na infância, pacientes que são atópicos, que coçam muito os olhos e acabam deformando essa córnea, causando uma baixa acuidade visual, às vezes de forma irreversível, que óculos ou lente não corrigem e acaba precisando da troca dessa córnea. Então, ali é para ilustrar como é que é uma córnea transparente, normal, e uma córnea com danos, para saber exatamente aonde fica a córnea no globo ocular. E aqui para mostrar as camadas. A córnea, ela tem 5 camadas. A mais superficial, o epitélio, esse se regenera, seguida da balma. O estroma, que é a camada mais espessa, representa 70% da córnea, e as camadas mais internas, a membrana de DCM e endotélio. Então, dependendo de onde ocorre o acometimento da doença na córnea, existem técnicas diferentes de transplante. Antigamente, a gente só tinha o transplante penetrante, que era o que trocava a córnea inteira. Hoje em dia, a gente já tem algumas técnicas mais modernas que a gente pode trocar só a camada acometida. Então, visto isso, como é que a gente vai em busca desse potencial doador para que possa ocorrer a doação de córnea? São doadores que podem estar tanto em morte encefálica quanto em parada cardiorrespiratória, ressaltando que os que estão em morte encefálica podem doar órgãos e tecidos, e os que estão em parada cardiorrespiratória apenas tecidos. Trouxe um gráfico aqui para mostrar a estatística de doação na morte encefálica e no coração parado aqui no Rio de Janeiro. Vejam, a morte encefálica é muito maior do que o coração parado, o que deveria ser o oposto, porque a gente tem muito mais óbitos por parada cardiorrespiratória do que pacientes em morte encefálica, mas isso não acontece. Por quê? Por falta de cultura, tanto da população quanto dos próprios médicos, dos próprios agentes de saúde das suas unidades. Então, o objetivo também é a gente conseguir mudar o cenário do nosso estado, né? Que as pessoas se conscientizem que é possível sim a doação de tecidos em pacientes que foram a óbitos pela parada cardiorrespiratória. Vejam, essa é a fila do Rio de Janeiro. Temos 4.524 pessoas em fila. Hoje, o paciente que foi inscrito em 2020 está sendo transplantado. Ou seja, uma média de 4 anos na fila de espera. Então, o paciente que não enxerga, que tem dor no olho, que está inativo, que deixa de trabalhar, que perde a sua independência, precisa esperar, em média, hoje, 4 anos na fila. Essas alterações, doutora Priscila, ela costuma ser bilateral ou costuma ser unilateral? E mais uma pergunta que a senhora pode responder. Tem como acelerar esse programa para reduzir esse número de 4.500? Essa hoje é a minha função. É isso que eu trabalho, né? No outro lado da moeda, né? Como eu falei no início. Eu hoje sou responsável pelo programa de tentar melhorar as captações, as notificações nos potenciais doadores na parada cardiorrespiratória, que, como eu mencionei, a maioria dos profissionais de saúde até desconhecem, trabalham com isso, já ouviram falar, mas desconhecem essa possibilidade. Então, a gente precisa de um RH, né, de recursos humanos, isso é um grande problema. No nosso estado, de profissionais de saúde que estejam envolvidos no nosso programa, para que a gente tenha mais captadores para conseguir aumentar a doação. Porque óbitos, a gente em um hospital a gente tem 100 por dia. Então, óbitos e familiares que queiram doar, isso eu tenho certeza que tem muitos, mas precisa de uma organização, de um RH, para que a gente consiga aumentar esse número de profissionais atuando na linha de frente, de notificar e de captar.
a Secretaria de Saúde tem algum programa para treinamento desse pessoal? Sim, temos. A gente faz treinamentos, inclusive é muito interessante. Aqui na Barra tem um centro que fazem estudos em cadáveres frescos. É usado em ortopedia, em dermatologia, em odontologia, e eles cedem de graça para gente alguns cadáveres para a gente poder treinar essas pessoas a fazer a captação, a enucleação desses cadáveres para poderem se tornarem captadores. É um centro muito bacana, se chama ITC. Então a gente tem um programa ligado ao INTO, né, que o banco de tecidos, um deles fica dentro do INTO, e aí faz o treinamento teórico com o INTO e a prática nesse instituto. É apenas um treinamento e depois esses futuros captadores passam a acompanhar os que já captam. É uma técnica extremamente fácil, não é tão complexa, no tanto que qualquer profissional de saúde pode ser um captador. Fisioterapeuta, biólogo, basta ter tido este treinamento, ser liberado e pode ser um captador. Diferente do órgão, que precisa ser um médico, cirurgião transplantador ou um cirurgião captador para remover esses órgãos. Para a córnea, não. Basta ser um profissional de saúde habilitado. E, na essência, faz a enucleação. A enucleação do globo ocular. E aí depois é levado ao banco de tecidos, aonde é feito o processamento desse tecido. Ok. O senhor perguntou sobre o acometimento ser uni ou bilateral. Vai depender da patologia. Tem patologias que são bilaterais, patologias que são unilaterais, assim como, por exemplo, um trauma. O paciente sofreu um trauma e precisa de um transplante. Esse trauma pode ser unilateral. O paciente só operou um olho e esse olho descompensou. O outro olho está intacto, está saudável, e o olho que foi operado e teve essa descompensação corneana é o que precisa do transplante. E tem as doenças, as distrofias, que são normalmente são bilaterais, por sua definição, mas que podem evoluir mais em um olho do que no outro e só precisar em um dos olhos, como pode precisar também ser transplantado os dois olhos. Não sei se já é oportuno. Quanto tempo depois da parada cardiovascular, por exemplo, que é o mais comum? Pergunta ótima. Quanto tempo tem para se fazer essa retirada? Isso. Se o corpo estiver refrigerado, até 24 horas. Se não refrigerado, até 6 horas. Diferente da morte encefálica, que aí o corpo está sendo mantido e aí é quando te for o momento correto para ser feito essa captação. E aí nesse momento vai ser feita a captação de órgãos e tecidos. No coração parado, não. A gente trabalha com horas. Por isso, muitas vezes também a gente tem uma perda grande, porque às vezes é uma morte súbita, a família não está preparada para aquela perda, é um momento delicado para você abordar uma família e falar sobre essa situação. Na morte encefálica, a família já está mais preparada, e se não estiver, tem como esperar. Aquele potencial doador ele está sendo mantido, e aí no momento mais oportuno é feita a abordagem a esse familiar. Quem faz essa abordagem para convencer a família a fazer essa doação? Isso, aí depende onde esse paciente está. Se esse paciente está num hospital que tem uma CIDOT, que é o que eu falei lá no início, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos ativa, são eles os responsáveis pela entrevista. Se não tem, são as OPOS, que são as organizações de procura de órgãos e tecidos, que são subordinadas à Central Estadual de Transplantes, que ficam divididas entre os hospitais, indo em busca desses potenciais, e são eles quem vão realizar a entrevista. E, de um modo geral, a família aceita fazer essa doação? Ou então, tem obstáculos? A gente tem tido um programa de educação continuada, que agora na Central do Rio de Janeiro está muito forte esse setor. Temos inúmeros cursos, inúmeras procuras, e a gente tem conseguido treinar esses profissionais de saúde cada vez mais. E com isso a gente tem conseguido reverter esse cenário. A gente já teve muita negativa familiar, hoje esse cenário mudou.
A grande maioria das entrevistas são revertidas em doações, é claro que tem suas peculiaridades de hospital, de profissional, mas a grande maioria desses profissionais treinados acabam conseguindo reverter em doação. Então, esse programa de educação continuada que a gente tem lá na Central é muito importante. E qual é o argumento que uma família pode utilizar para dizer, não vou doar córnea? Existem inúmeros. Eu não trabalho diretamente com essa parte, mas ao longo desses anos que eu estou lá, o que eu vejo é ou porque o potencial doador não manifestava vontade em vida, ou por algum familiar ser contra. Alguns acreditam em aspecto religioso, mas isso não existe. Ou por não ter achado que teve um tratamento digno no hospital. Sim. E aí, então, dessa forma, acredita que não esteja com vontade de doar por todo o processo em que o paciente passou. Então, existem inúmeros motivos. Ok. Tem pacientes que têm medo de doar, ou pacientes que não entendem muito bem, acham que o corpo não vai ficar intacto, porque o corpo ele é devolvido para a família, digamos assim, intacto, são removidos os órgãos e tecidos, mas a família nem percebe que alguma coisa aconteceu. Mas às vezes a família não acredita nisso e aí quer aquele corpo intacto, que fica na verdade, mas que tem medo que não fique. Então, aonde que busca esses potenciais doadores? Nas salas de emergência, enfermarias e CTIs. No caso do ME, principalmente nas salas vermelhas e CTI. No caso do coração parado, em qualquer um desses setores. Para o coração parado é mais fácil, porque esse paciente já foi a óbito. Então, o profissional só vai avaliar o prontuário, seja físico ou se onde ele estiver for eletrônico. Então, vai avaliar se pode ou não ser um potencial doador. O que avalia-se nesse prontuário? Idade do paciente, que isso também é importante, existe um limite de idade para doação, o tempo de internação, o que motivou a entrada desse paciente, doenças associadas, se tinha doenças neurológicas, oncológicas, imunológicas que possam ser alguma contraindicação à doação, doenças genéticas, avalia dados laboratoriais, exames de imagem, que tudo isso contribui para saber se pode ser ou não um doador. E o que é exclusão? Como a gente conversou, o tempo de parada. Se não refrigerado até 6, se refrigerado até 24 horas. Para a doação de tecido ocular, é entre 2 e 80 anos. Abaixo de 2 e acima de 80 não pode ser um doador. E as doenças? Existência de retinoblastoma, é aquela doença da retina maligna, que é a filha daquele repórter do Thiago Laufernet, foi diagnosticada recentemente, isso é uma exclusão absoluta. Neoplasias hematológicas em atividade, se já tiver tratada no momento do óbito, não é exclusão, tem que estar em atividade para ser exclusão, e tumores malignos do segmento anterior do olho, ou seja, que estejam em íntimo contato com a córnea. Outras causas de exclusão é a causa morte indeterminada, doença de etiologia desconhecida, infecção sistêmica não controlada, HIV-1 e 2, HTLV-1 e 2, hepatite B e C. Algumas doenças neurodegenerativas que não tenham seu diagnóstico estabelecido também são contraindicação. Imunossupressão crônica, zika, febre amarela e sífilis, CMV, toxoplasmose e chagas, não é feito de triagem essa sorologia, mas se tiver e for IgM positiva, a gente tem que excluir. Mas não é obrigatório realizar essas sorologias para o tecido corneano. Faz-se o exame físico para avaliar se tem alguma contraindicação, se esse potencial doador tem sinais que possa ser usuário de droga, se tinha múltiplas tatuagens recentes, piercing. É muito importante pacientes que ficam internados por um longo período
a oclusão palpebral completa, pois se a pálpebra ela fica entreaberta, pode ocorrer uma lesão na córnea. Então, o paciente pode ser um futuro doador, mas se essa córnea não tem uma qualidade adequada, não tem como seguir com o processo. Então, é muito importante, e não só para a doação, até para não deixar sequelas nesse paciente caso ele sobreviva, a oclusão palpebral completa em pacientes que ficam em ambientes de CTI por muito tempo. E os pacientes que dormem com o olho parcialmente aberto, também são candidatos? A ter olho seco. As lesões são mais esses pacientes internados, porque eles não piscam, eles estão entubados, estão num ambiente, né, de CTI que já tem uma predisposição a adquirir infecção, estão imunodeprimidos. E aí cada tecido vão ter suas condições inerentes, por isso a cada caso é um caso. Tem alterações genéticas, clínicas, a idade, alterações por acidente, e o mais importante é que quanto menor o tempo entre o óbito e a captação, menos perdas, menos danos esse tecido vai sofrer e melhor vai ser a qualidade do tecido para a doação. Aqui eu trouxe exemplos de contraindicações à doação de córnea. Vejam, o primeiro é um infiltrado, aquele pontinho branco, é um infiltrado infeccioso, deixa uma cicatriz no centro da córnea. Então, esse paciente não pode ser um candidato a ser doador. O segundo slide tem uma mancha branca, aquele paciente sofreu um trauma, tem sangue dentro do olho, tem neovascularização, a córnea ela é transparente avascular, tem um desvio da pupila, ou seja, é uma córnea com uma qualidade péssima. Esse é um paciente jovem, mas que se for a óbito por acaso e tiver com suas condições sadias, mas com essa córnea não tem como ser um doador. Então é muito importante o exame físico, assim como durante a entrevista familiar, abordar essa família sobre doenças, sobre cirurgias, sobre traumas, para ter certeza que não tem nenhuma contraindicação à doação. O terceiro slide é o ceratocone, que a gente comentou no início da aula quando o senhor me perguntou quais são as indicações de transplante. Veja, essa é uma córnea em formato de cone, tá vendo? Ela é bem protusa e perprolada. Com a coceira crônica dos atópicos, essa córnea vai sendo abaulada e com isso a visão vai diminuindo, o grau vai aumentando. Em alguns casos, só é possível a melhora da visão com a troca da córnea. Embaixo dessa imagem, você vê que tem uma meia-lua, isso é um anel intraestromal, isso é um procedimento cirúrgico para o tratamento do ceratocone antes do transplante. Então, um paciente que tem esse tipo de anel intraocular não pode ser um doador, assim como qualquer paciente que tenha feito alguma cirurgia na córnea, porque vai ter a sua anatomia alterada. Embaixo temos um SEC, um carcinoma espinocelular, então como eu falei lá no início da aula, é uma das causas de exclusão, um tumor do segmento anterior em íntimo contato com a córnea, é uma exclusão, e aquela opacidade corneana. Veja, aqui é uma úlcera de córnea, é uma indicação a transplante. Está praticamente perfurado esse olho. E o último slide é o que eu comentei sobre a exposição. Esse paciente eu vi essa semana. Paciente de 52 anos, sofreu um infarto súbito, ficou no CTI por 1 mês e não foi feita oclusão palpebral completa. Olha a cicatriz. Me chamaram para avaliá-lo e ele tinha uma infecção na córnea além dessa opacidade. Então, é muito importante a oclusão palpebral durante a internação. É muito comum perguntarem, meu familiar tem glaucoma, tem catarata, ele pode doar? Pode, são coisas independentes. O glaucoma, ele acomete o nervo óptico lá atrás, a córnea ela tá lá na frente. Então, são coisas independentes. Se esse glaucoma não levar a nenhuma alteração corneana, não tem contraindicação nenhuma. É muito importante a coleta do sangue no momento do óbito, tá?
São coletados 3 tubos de tampa tijolo e 1 de tampa roxa para análise do DNA do HIV. E é muito importante que se faça centrifugação dentro do hospital em que foi coletado para ver se esse sangue está em hemólise, porque se não tivermos uma amostra sanguínea adequada, a gente não vai ter a sorologia, que é importante, e esse processo tem que ser interrompido. Então veja que cada detalhe do processo importa. Em seguida, o potencial doador não tem nenhuma contraindicação à doação, tem um material sanguíneo adequado, o próximo passo é a entrevista, tá? Então, é só para confirmar se a família está ciente do óbito, se já tem o atestado, se o tecido ocular está ok, se a amostra sanguínea está ok, e vai reunir os familiares desse potencial doador. E durante essa entrevista, obter o máximo de informações possível para que a gente não tenha uma córnea doada e que depois não tenha uma qualidade adequada. E quem são os familiares que podem doar? Qualquer familiar pode doar? Qualquer amigo pode doar? Não. São familiares até 2º grau. Mãe, pai, avô, avó, filhos, neto e cônjuge ou companheira. Ah, meu tio, só tem um tio, só tem um primo, ele pode autorizar a doação? Infelizmente, não. Tá? Pós-entrevista familiar, documentos são preenchidos, documento de identidade do potencial doador e do responsável pela doação. É feito um questionário epidemiológico para saber se não tem nenhuma contraindicação à doação. Tem um termo de autorização de doação com a assinatura de 2 testemunhas. A família leva uma cartilha com orientações, porque talvez durante a conversa não absorva todas as informações. Então, depois em casa ela pode ler tudo sobre esse processo e o atestado de óbito. É interessante, desculpa, doutora Priscila. Quando o paciente interna e vê-se que o prognóstico não vai ser um bom prognóstico, que ele provavelmente vai caminhar para o óbito, começa toda essa investigação, começa antes ou não? Só depois? Não, porque o profissional que está envolvido com a entrevista, ele nem está sabendo desse paciente. Ele só é informado no momento do óbito. Como a gente não tem essa cultura nos setores, ninguém nem aborda. Até porque o familiar ele pode até duvidar do profissional de saúde. Vão matar o meu familiar para adquirir os órgãos ou os tecidos. Então, assim, esse tipo de conversa não se tem antes do óbito. Como eu disse, por esse motivo e porque quem faz esse tipo de abordagem só fica sabendo do caso após o óbito. Ele não fica sabendo de como está o estado crítico do paciente antes disso. Porque vê-se que é um trabalho passo a passo, mas tem que andar rápido, né? Para conseguir reunir essas coisas e coletar a córnea. Você vê que não é complexo, é complexo. Então, por exemplo, um paciente com morte encefálica. Esse poderia, digamos assim, olha, já está com morte encefálica, poderia... Esse sim. Quando é diagnosticado a morte encefálica, é feita uma abertura de protocolo de morte encefálica. Quando tem os 3 exames, são 2 clínicos e 1 de imagem, tem o diagnóstico fechado da morte encefálica, aí começa a conversa com os familiares. Mas enquanto não tem esse diagnóstico de morte encefálica, não é possível ter esse tipo de abordagem com o familiar. Sim. Em relação à parada cardiorrespiratória, acaba que a gente pode perder muitos potenciais doadores pela logística também do hospital. Por exemplo, se esse potencial doador vai a óbito de madrugada, a família talvez só seja avisada no dia seguinte de manhã. Até a família chegar, até ter todo esse processo, vão passando horas. Ambiente não refrigerado. Se não tiver refrigerado, ou se tiver, mas a família já está com pressa em relação ao velório.
Então, são vários fatores que, às vezes, no processo, acabam não tendo o êxito da doação, por logística, por várias outras causas. E então, vem a captação. Então, se tudo ok, o banco de tecidos é comunicado. Hoje, quem faz essa captação do globo ocular é o banco de tecidos, mas existem alguns membros de CIDOTs que já são treinados a fazerem, então vai depender da unidade em que se encontra, ou banco ou os membros da própria CIDOT, e ocorre a captação. A captação nada mais é do que a enucleação, em que são são desinseridos os músculos, a secção do nervo óptico e a retirada do globo ocular. Então, faz-se a antisepsia, a asepsia, coloca o campo cirúrgico, prepara a mesa e então faz uma peritomia 360 graus no limbo. Então, na conjuntiva, para ter acesso aos músculos externos. Então, vai fazendo essa abordagem da conjuntiva até que então acha-se os músculos. Acha o primeiro músculo, faz a secção. Reto lateral, reto medial, reto superior e o reto inferior. O último fica de apoio para que ocorra a secção do nervo óptico. Após efetivada a enucleação, faz-se a reconstituição do globo ocular. Então, aqui está feita a enucleação. O globo ocular, ele vai ser envolto em gaze, coloca-se colírio antibiótico. Num frasco estéril, ele vai ser transportado para o banco de tecidos, onde vai ocorrer o processamento. Nesse momento, tem que ter cuidado para o globo não ficar nem tão embaixo para ele não balançar e nem tão em cima para a tampa do frasco estéril não danificar a córnea. Aqui é feita a reconstituição. Alguns locais coloca-se prótese, outros chumaço de gaze. Introduz na cavidade orbitária. Molha-se essa gaze para ir se moldando no tamanho do globo ocular e então faz sua oclusão palpebral. Aqui ele está realizando sutura, mas a gente normalmente só usa cola. Passa cola Super Bonder de cianoacrilato na borda, na linha cinzenta inferior, traz-se a pálpebra superior em direção à inferior e está feita a reconstrução do globo ocular. Então, não é um procedimento complexo. Para quem vê os olhos fechados, nem percebe que foi feita a enucleação. No fim, ele coloca uma colinha para fechar as partes que ficaram entreabertas e conclui-se, então, o processo, o procedimento. E está realizada a captação. De um modo geral, a captação é bilateral, né? Bilateral, a não ser que o tecido não esteja em boa qualidade ou se sangrou, alguma alteração do tipo. Mas se tudo ok, é bilateral. Seguido, então, a captação, ocorre o processamento no banco de tecidos. Quando esse tecido chega no banco, ele fica na geladeira pré-processamento. Se durante o processamento avalia-se que não está em condições de doação, ele pode ser desprezado ou ser material de estudo. Isso é permitido, isso está na legislação. Aqui a câmara com fluxo laminar unidirecional, fazendo com que o ambiente se torne totalmente asséptico, evitando a contaminação. É dentro dessa câmara que é feito o processamento. Então, o globo ocular chega dessa forma dentro do banco de tecidos
é retirado 4 milímetros do limbo, corta-se a esclera e é removido então esse coto escleral com a córnea, e é esse o material que vai ser transportado para o médico transplantador. O conteúdo interno é desprezado e a esclera, que é a parte branca, ela também pode ser utilizada. E assim é o produto final que chega para o médico transplantador. Fica nesse meio de preservação que contém condroitina dextran para evitar o edema e gentamicina. Fica armazenado em uma geladeira entre 2 e 8 graus. Fica numa quarentena para saber se esse líquido vai mudar a coloração. Se mudar, pode ser um sinal de infecção, pois teve alteração do pH. E aí esse material é desprezado ou utilizado para pesquisa. E caso tudo ok, o banco de tecidos avisa a central de transplante, que é quem é responsável pela distribuição do tecido para os centros transplantadores. Quanto tempo você pode manter nessas condições um tecido viável? Ótima pergunta. A partir do momento do processamento até a cirurgia são 14 dias. Nesse meio de preservação utilizado aqui no Rio de Janeiro, que é o Optisol, a validade são 14 dias. Então, como eu falei, após a quarentena, se tudo ok, o tecido é liberado. E então, agora a distribuição desse tecido. Como é feito o critério de distribuição? O paciente ele pode entrar numa fila de forma eletiva, seguir a sua ordem de inscrição, ou existem critérios de urgência, casos de perfuração, baixa acuidade visual bilateral acentuada, opacidade bilateral em crianças, úlceras de córneas quase perfurando, em que não estão respondendo ao tratamento clínico, são casos em que o centro transplantador vai inscrever por uma câmara técnica estadual. Esse caso é analisado, o médico vai enviar um formulário de urgência, foto de ambos os olhos, e assim a câmara técnica vai avaliar se entra nos critérios de urgência e sim no sistema vai alterar para a córnea priorizada. Assim, esse paciente vai ser o primeiro da fila e recebe a córnea com uma prioridade. Esse caso é um caso que acontece no sistema público? Ambos. E para o sistema privado, tem alguma alteração, alguma coisa diferente? Não. Não, a fila é única no estado, independente se é SUS ou se é privado. E a diferença apenas são as condições do serviço em que está, né? O paciente, quando chega a sua vez num serviço público, acaba demorando um pouco mais para ficar apto à cirurgia, e no serviço privado o paciente consegue ficar apto de uma forma mais rápida, mas a partir do momento em que o paciente do SUS ou do privado são inscritos, a fila é única. Vai receber a córnea de acordo com a inscrição. E se priorizado, a mesma coisa. Vai receber a córnea de acordo com os critérios de prioridade. Perfeito. Em relação à classificação da córnea, existem córneas de baixa qualidade que são classificadas como tectônicas. Elas só servem para preservar o globo ocular íntegro, para não ter que ter feito a evisceração ou a enucleação. E as córneas ópticas, que têm uma boa qualidade, que servem que são utilizadas para recuperar a acuidade visual e não só para preservar o globo ocular. E ainda existe a faixa etária. E para algumas técnicas, como técnica do transplante penetrante e lamelar anterior, pode ser da idade entre 12 a 80, que é a idade permitida para a doação, e algumas técnicas, como a lamelar posterior, precisam-se de córneas mais idosas, digamos assim, com uma idade maior que 40 anos, que são menos elásticas pela complexidade da técnica.
Então, esse é o formulário que o centro transplantador recebe, que é fornecido pelo banco de tecidos com a classificação da córnea. Mostra o código, mostra se é direita ou esquerda, a lateralidade, o número de células endoteliais, que isso é muito importante, uma córnea com uma boa qualidade é acima de 2.000 células. Nesse caso, tem 3.356, ou seja, uma córnea maravilhosa. Vejam que ali tem uma classificação de 0 a 4, até 2 é uma córnea muito boa, né, com o xizinho, de 3 a 4 já não é uma córnea tão boa, e se é óptica ou tectônica. Então, aí é um exemplo de uma córnea muito boa. Nesse slide a seguir, eu mostro exatamente isso que eu falei, o critério de classificação dessa córnea, até 2 é uma córnea boa, 3 e 4 já não é aceitável, já vira uma córnea tectônica. Falando do transplante em si, é o transplante mais realizado no mundo, 90% de sucesso nas suas indicações, tem a menor incidência de rejeição, já que tem um isolamento imunológico, por ser avascular e ter ausência de vasos linfáticos. Uma vantagem é que não precisa de compatibilidade imunológica, como nos órgãos. Qualquer receptor pode receber de qualquer doador. E como começou o transplante de córnea? Na Alemanha, em 1888, foi descrita a primeira técnica de transplante. Na Áustria, em 1905, o primeiro transplante de córnea em humano. E só em 1950, na Espanha, com Barraquer, um médico muito conhecido nessa área, é quem foi publicado os primeiros casos de transplante de córnea no mundo. Em 52 veio, então, a técnica de transplante penetrante, utilizada até hoje nos Estados Unidos. E em 2005 começaram-se os transplantes lamelares. Até então, a gente só tinha a técnica de troca total da espessura corneana. E depois, nos Estados Unidos, com Price, em 2005, começaram-se as técnicas lamelares, em que você pode preservar a camada sadia e só retira a camada doente. Nesse caso, as técnicas de Dizek e Dizek são das camadas mais profundas. E depois, em 2006, com Melis na Holanda, veio a técnica que hoje é a mais utilizada, que é o padrão ouro para as doenças da camada endotelial, que é o DMEC. Em relação às indicações, que foi o que o senhor me perguntou no início da aula, quais são as principais indicações? Esse gráfico é retirado do próprio Sistema Nacional de Transplantes. Então, de acordo com os centros transplantadores, eles inscrevem um paciente e tem uma lacuna específica para dizer qual que é a patologia desse paciente que vai ter uma indicação, porque na nossa legislação existem as indicações para um transplante, não são qualquer indicações. E então, de acordo com o nosso Sistema Nacional de Transplantes, essas são as principais indicações, como eu falei lá no início da aula. Ceratopatia bolhosa do pseudofásico, que é o paciente submetido à cirurgia de catarata, que tem a descompensação corneana, como na primeira foto à esquerda. A córnea fica opaca, com edema, e dessa forma irreversível, a única forma de recuperar a visão é com a troca dessa córnea. A distrofia de Fuchs, que por esse exame à direita inferior, a gente consegue ver como é que é o aspecto da córnea. Vejam bolinhas pretas, isso são perdas celulares irreversíveis, e com essa doença ocorre essa perda acelerada das células. Com isso ocorre uma descompensação corneana e precisa se trocar essa camada mais profunda. Terceira causa é o ceratocone, que é esse slide à esquerda inferior, como eu comentei, a córnea hiperoblada em formato de cone, que distorce a imagem por altos graus e baixando a visão. Quarto caso, leucoma. Leucoma é uma opacidade na córnea, seja qual for a causa, por infecção, por trauma. E por último, falência secundária, um paciente que foi submetido a transplante, esse transplante faliu e precisa de um novo transplante.
E as técnicas? Então, temos 3 técnicas, a penetrante e a lamelar. Lamelar anterior e lamelar posterior. A técnica penetrante, a gente faz a troca total da córnea. Então, essa é a técnica do transplante penetrante. Veja, uma córnea bem opaca, então não tem como a gente preservar alguma camada, precisa ser trocada a sua espessura total. Esse é um trépano que a gente faz para fazer o corte dessa córnea e em seguida com uma tesoura de córnea a gente remove a córnea do receptor. Vejam que aí vocês já conseguem visualizar as estruturas internas. A pupila, a íris, que antes não tinha como ser vista pela opacidade. Olha essa córnea doada transparente, como você já consegue ter uma boa visualização de todas as estruturas internas. Com aquelas marcações radiais, são quem guiam os 8 primeiros pontos radiais, equidistantes. A gente usa o fio nylon 10-0. Em seguida dessas 8 suturas, são feitas outras 8 nos intervalos dessas marcações. Os pontos são coaptados e a cirurgia é finalizada. Após 3 meses, a gente começa a avaliar a retirada dos pontos, porque esses pontos podem gerar um astigmatismo alto, causar uma distorção corneana e conforme a avaliação no pós-operatório, a gente vai tirando os pontos que causam essa distorção maior. Então, aqui a gente está fazendo os pontos. E a cicatrização, doutora Priscila, é uma cicatrização, quanto tempo mais ou menos demanda para que ele possa dizer, ou nós avaliarmos, a cicatrização está completa? Dependendo da qualidade da córnea, se ela chega para o cirurgião transplantador sem edema, transparente, a recuperação ela é bem rápida. Se a córnea está com muito edema no momento da cirurgia, é um pouquinho mais lento. É prescrito corticoide, na maioria das vezes só colírio tópico, e com isso esse edema vai regredindo. E também depende da resposta imunológica de cada indivíduo, mas uma média de 15 dias esse edema regride, a córnea já atinge a sua transparência. O epitélio na primeira semana ele está aberto, essa cicatrização demora de 3 a 7 dias a depender do paciente e depois é a avaliação dos pontos, né? E a gente só começa a remover após 3 meses, 2 a 3 meses, que é quando já tem uma cicatrização completa ali da transição entre a córnea doada e a córnea receptora, para avaliação de grau e recuperação da visão. Mas esse paciente é acompanhado no mínimo 1 ano até ter essa recuperação visual estabelecida. Tem percebido o aspecto pós-operatório? Alguns fatores que possam induzir a uma demora nessa cicatrização. Exemplo, fumo, que os cirurgiões plásticos geralmente reclamam. Difícil de cicatrizar, muito prolongado. Não tem percebido. Não tem. Então, aqui para ilustrar, a córnea antes do transplante é uma córnea com uma ceratopatia bolhosa, opacidade total. Ali o trépano, o punch em que a gente utiliza para cortar a córnea doada, nesse aparelhinho a gente mede a córnea do receptor, de acordo com o tamanho do receptor, a gente já consegue saber o tamanho do trépano e do punch que a gente vai utilizar. Ele varia de tamanho, tem de 7, 7,25, 7,75, 8. Normalmente a gente deixa uma diferença de meio entre o receptor e o doador. Então, se eu medir na córnea receptora, vamos supor 7, eu vou na córnea doadora fazer um corte de 7,5, maior. E então, a segunda foto é o aspecto desse mesmo paciente após o transplante. Olha como você já vê a estrutura de uma forma bem mais translúcida.
Seguido do transplante, então, penetrante, temos o transplante lamelar anterior, e aí tem as técnicas Falk e Dalk. O Falk é um corte da córnea doada com o laser de Fento II, e o Dalk, que é a Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, que é a ceratoplastia lamelar anterior profunda. Aqui é o vídeo para ilustrar essa técnica. Esse vídeo não é meu, eu trouxe para ilustrar. Essa é a técnica de Pack Bubble. O que é isso? Faz-se a medida intraoperatória da espessura da córnea. De acordo com essa medida, com bisturi de diamante, faz-se uma incisão. Essa é a medida com paquímetro intraoperatório no local da incisão, que é bem superior ali às 12 horas. Isso é um bisturi de diamante em que a gente vai calcular 90% da espessura que foi medida e faz-se a incisão corneana. Então, está sendo feita a incisão corneana com esse bisturi. Em seguida, insere-se aqui com a laminazinha, está aumentando essa incisão. Depois, com uma espátula, disseca-se as lamelas. E na profundidade, após essa dissecção, mais profundo possível, é introduzido uma bolha de ar com uma seringa específica e agulha específica. E então, essa bolha de ar, ela consegue separar essas lamelas. Então, aqui está sendo introduzida a bolha de ar, com a cânula específica para isso. Em seguida, vai sendo feita a dissecção das lamelas. Aqui está fazendo uma incisão no limbo para despressurizar por conta dessa bolha de ar introduzida no estroma corneano. Então, vai dissecando essas lamelas. Enquanto tiver essas traves, indica que ainda está no estroma. Quando começa a aparecer uma transparência maior, significa que foi removido todo o estroma corneano e só restou a DC meio endotélio, que são as camadas mais internas. Então, com essa técnica, a gente preserva o globo ocular fechado, mantém a camada sadia, que nesse caso é a DC meio endotélio, e só retira as camadas mais superficiais, né? Estroma, Baumann e epitélio. Nesses casos, a indicação são patologias que acometem o estroma, como, por exemplo, ceratocone ou opacidades mais superficiais. Então, ali, quando mostrou nessa técnica, foi retirada a DC meio endotélio do doador para só ser introduzido as camadas que foram removidas. O estroma tem a maior espessura. É a maior, 70% da espessura da córnea. Sim. É a camada mais espessa. Então, no caso aí, ficaria só o endotélio. Só o DC meio endotélio, as camadas mais profundas. E no material do doador vem, então, só essa parte? Só essa. Existem duas possibilidades: retirar a camada profunda e só vir o estroma para cima, ou colocar todas as camadas. Mas tem inclusive o endotélio. Mas acredita-se que possa formar dupla câmara quando isso acontece, ter ar, né? Ter um espaço vazio entre a camada do receptor remanescente e o transplante a córnea doada. Mas tem transplantadores que não notam diferença. Normalmente eu não tiro. Eu coloco a espessura total do doador. Sim. Então, para ilustrar a técnica que eu acabei de falar, o Dalk, a gente mantém aquela camada mais profunda. Tira apenas 90% e os 10% remanescentes ficam. E por último, o transplante lamelar posterior. E aí existem inúmeras técnicas. Hoje em dia a mais utilizada é o DMEC, que é a ceratoplastia da membrana de DC meio do endotélio, que é o vídeo que eu vou ilustrar. Então, ali só para demonstrar o que é retirado, aquela fina camada da lamela posterior.
Então, aqui é o vídeo para demonstrar essa técnica. A vantagem dessa técnica é que a gente preserva as camadas, então, anteriores, não abre o olho e apenas é feito 1 a 2 pontos. Então, é uma grande vantagem que há alguns anos atrás a gente não tinha, que para esse tipo de patologia a gente precisava trocar a córnea inteira e tinha os riscos, né? Maior índice de rejeição por ser uma técnica em que você aborda com todas as camadas, a recuperação visual mais lenta por receber 16 pontos. Então, aqui, ó, é removida essa camada interna da DCMI e do endotélio, aí está sendo feita uma iridectomia, um corte da íris para evitar o bloqueio da pupila, já que é introduzido ar dentro do olho. E então é injetada essa camada que foi preparada. A gente cora com azul para facilitar a visualização do tecido que é transparente. Então, é introduzido o tecido, veja, é bem fininho. Ele vem como se fosse um pergaminho e dentro do olho a gente vai abrindo. É uma técnica muito complexa, com efeito de aprendizado a longo prazo, mas quando o cirurgião adquire a experiência e a técnica bem sucedida, a recuperação visual ela é bem rápida e bem satisfatória. Então, vai se abrindo essa lamela que foi introduzida dentro da câmara anterior. Como eu falei ao longo da aula, nessa técnica o ideal é que seja maior de 40 a 50 anos, pois as córneas mais jovens elas são muito elásticas e elas ficam muito aderidas, tem uma dificuldade muito grande de serem abertas. Então, por isso, o ideal é que sejam doadores acima de 40 a 50 anos para facilitar essa abertura. Então, vai se abrindo a lamela. Após a abertura total dessa lamela, nós centralizamos para ficar exatamente na parte em que foi removido o tecido doente, que normalmente nós tiramos 8 milímetros centrais, e são os 8 milímetros centrais que a gente retira do doador. E após a abertura total, introduz-se gás ou ar para que essa lamela fique colada, conforme vai aparecer no vídeo. Então, aí foi feita a abertura total, e então em seguida introduz-se o ar. Deixa o olho bem pressurizado, para que essa lamela fique bem aderida durante 15 a 20 minutos. Depois diminui um pouquinho essa pressurização, o paciente tem que ficar por 1 hora com a cabeça para cima deitado e depois ser liberado para casa. Em casa, a recuperação, a mesma coisa, no mínimo 7 dias deitado, praticamente 24 horas com a cabeça para cima, só pode levantar para comer e ir ao banheiro, pois esse pós-operatório é crucial para essa técnica ter êxito. Então, para finalizar, eu trouxe a estatística do aspecto de transplante aqui no Rio de Janeiro. É mais realizado em mulheres. Normalmente, a maioria dos casos são de critério de urgência, já que temos uma fila grande, então acaba que a maioria dos casos são de urgência. Isso é o cenário de 2024. Principal causa da urgência é por baixa acuidade visual bilateral. Esse critério foi decidido em Câmara Técnica, não são todos os estados que entra esse critério de urgência. A maioria das córneas transplantadas são óticas. A idade média dos receptores é em torno de 65 a 79 anos. A maioria dos transplantes são realizados no SUS, são quase que equivalentes, 159 no privado, 164 no SUS. A maioria das córneas vem do INTO, são de origem do INTO. Também podemos receber de outros estados, isso é possível, do Brasil.
A principal técnica realizada em 2024 foi a penetrante. E para finalizar, tem as estatísticas dos principais hospitais transplantadores de córnea. A maioria esse ano foi realizada pelo Hospital de Olhos de Caxias, seguida pelo Instituto Brasileiro de Oftalmologia e, em terceiro lugar, a Clínica Oftalmológica do Ricardo Reis. Isso aqui no Rio de Janeiro. Esse é, né, o cenário 2024 do Rio de Janeiro. Perfil do nosso estado. Uma perguntinha antes de... Muito obrigada. Antes de concluir, todos os estados da federação têm seu centro de captação de córnea? A grande maioria. Nem todos, mas a grande maioria. E sabe dizer se todas as unidades da federação têm colegas que possam fazer transplante de córnea ou vêm para centros mais avançados? Nem todos. Os principais estados têm, né? As principais capitais têm, mas não são todos. E a fila muda o perfil de estado para estado. Por exemplo, Sorocaba, onde tem o Hospital de Olhos de Sorocaba, a fila são de poucos meses. Aqui é uma fila um pouco maior, então cada estado tem o seu perfil. As indicações de um estado são diferentes de outros, assim como de país. Tem países com outras indicações principais do transplante de córnea. Isso vai variar com o perfil da população local. O Rio de Janeiro pode receber um paciente de Rondônia, de Roraima, do Amazonas para fazer o seu transplante? Pode. Aqui? Como é que funciona essa fila? O paciente ele pode ser inscrito no seu próprio estado ou pode vir para o Rio de Janeiro, se consulta com o médico transplantador e esse médico transplantador inscreve esse paciente. Se esse paciente já estava inscrito no seu estado e quer ser transplantado aqui, quando ele vier à consulta com o médico transplantador do Rio de Janeiro, ele tem que fazer uma carta, deseja mudar de centro transplantador. Nesta carta, com todos os seus dados pessoais, CPF, identidade, e a xerox do seu documento é enviada para a Central Estadual de Transplantes e é feita essa troca. Caso ele não tenha sido inscrito no seu estado, venha para uma primeira consulta aqui e o médico transplantador daqui inscreva, fluxo normal, como se ele fosse do Rio de Janeiro. E se ele voltar, como se não se resolve de imediato, ele volta para a terra dele e diz, olha, vamos poder transplantá-lo no dia tal. É assim que funciona? Isso, quando estiver próximo à vez, ele é avisado, não é uma urgência igual o rim, o fígado, que é praticamente imediato, como a gente tem a validade da córnea, como não é uma urgência de risco de vida, o paciente pode se programar para vir para fazer a sua cirurgia. Normalmente, quando está próximo da vez, nós avisamos os pacientes para se prepararem, que nos próximos meses pode ser que ele seja chamado. Doutora Priscila, muitíssimo obrigado por sua participação. Queremos felicitá-la por abrir, digamos assim, um espaço muito grande para o entendimento dessa questão, que não é simples, é uma questão complexa. Sim. Né? A legislação, a forma de captação, os percalços dessa captação, tempo de validade, o estudo de cada peça em si, no sentido de possibilitar a implantação em um paciente que está precisando. Às vezes não enxerga e passa a enxergar. Em nome do Canal Médico, eu quero agradecer a sua participação e dizer das informações, do conhecimento, do seu saber acerca desse assunto, muito elevado. E certamente todos que estão assistindo ao Canal Médico vão ter a oportunidade de tomar mais consciência dessa questão. Por isso, em nome desse canal, o nosso muito obrigado por sua participação e por tudo que pôde acrescentar no dia de hoje para todos aqueles que estão assistindo. Em nome do canal, eu quero reiterar esse agradecimento e dizer a todos que tiveram oportunidade de assisti-la que possam absorver esses conhecimentos, essas informações e a experiência da doutora Priscila nessa área
e passar para os colegas, ou sugerir aos colegas que assistam essa programação. Certamente isso deve melhorar muito o entendimento e a sua participação como médico, ou então até que não seja médico, que trabalhe na área de saúde, no sentido de que possa orientar as pessoas que possam perceber que estão deficientes e que precisam de um transplante de córnea. Pelo menos saber como fazer esse encaminhamento. Muito obrigado a todos. Curta, comente, compartilhe essas informações. Muito obrigado a todos.